Adventista, pare agora com tudo o que você está fazendo e abra bem os seus ouvidos. Se você continuar comendo carne, vai acabar perdendo sua salvação. Não irá receber a chuva serodia, sofrerá o castigo das 7 últimas pragas e, consequentemente, não estará de pé naquele grande dia. Deixe seu orgulho de lado e escute a voz de Deus. Só assim haverá esperança para você. Considere este vídeo como um presente de Deus para a sua vida e não como um ataque à sua pessoa. Deus quer que você perceba a importância deste assunto e a gravidade de não dar a ele a relevância que ele merece. Agora vou te fazer refletir a respeito dos 4 motivos urgentes para que você, adventista do 7º dia, com toda a luz que recebeu, reflita e abandone urgentemente o alimento cárneo. Após, vamos fechar com chave de ouro, derrubando pela Bíblia e o espírito de profecia todos os argumentos que muitos de nossos irmãos ainda usam para continuar comendo carne. E provar que este é sim um assunto de salvação. Na verdade, um assunto de vida ou morte. Eis aqui, primeiramente, os 4 motivos urgentes para o abandono do alimento cárneo. Primeiro, saúde. A ciência e a medicina estão repletas de evidências sobre os malefícios do consumo de carne para a saúde. Doenças cardíacas, câncer, diabetes, a lista é interminável. Como adventista, seu corpo é o templo do Espírito Santo, e você tem o dever de cuidar dele da melhor maneira possível. Segundo, compromisso espiritual. Nossa fé nos chama a ser diferentes, a viver de acordo com os princípios divinos. Ellen G. White, mensageira do Senhor, foi clara sobre os benefícios de uma dieta vegetariana. Ignorar este conselho é ignorar uma parte da fé adventista. Terceiro, bem-estar animal. Não podemos fechar os olhos para o sofrimento infligido aos animais na indústria da carne. Nossa fé nos chama a sermos compassivos e a cuidarmos de toda a criação de Deus. Afinal, quando Deus entregou nas mãos do homem o comando dos animais, foi para cuidar ou assassiná-los e comer-lhes a carne. Continuar a apoiar essa indústria é, no mínimo, uma contradição com esses valores. E quarto, o impacto ambiental. A produção de carne é uma das maiores causas de destruição ambiental, contribuindo para o desmatamento, a poluição da água e a emissão de gases de efeito estufa. Como cuidadores da criação de Deus, temos a responsabilidade de minimizar nosso impacto no planeta. Afinal, no livro do Apocalipse, no capítulo 11, verso 18 é dito que Deus destruirá os que destroem a terra. Lembra-se disso? É hora de agir. A mensagem de saúde que recebemos não é opcional, é uma chamada à santidade e à preparação para o fim dos tempos. Não há mais tempo para desculpas ou adiamentos. Como eu disse, este vídeo vai tirar todos os seus argumentos e confrontá-lo com a verdade. Vai encarar ou se acovardar? Você precisa tomar uma decisão agora, porque o fim está próximo e o tempo para brincar de ser adventista acabou. Deus quer que você continue assistindo este vídeo, porque Ele te ama e quer te salvar. Ele quer transformar sua vida e sua fé. Agora, vamos à Bíblia, a palavra de Deus, e é aí que todos os seus argumentos para continuar comendo carne cairão por terra de uma vez. Deixe seu orgulho de lado e tenha sua vida renovada pelo poder do Espírito Santo. Aproveite a oportunidade, pois o tempo é curto. Entenda agora quais são os 7 períodos da alimentação do povo de Deus, segundo a Bíblia. Fique atento, porque essa jornada é cheia de descobertas incríveis. Depois de tudo que ouvimos até agora, você ainda pode dizer: mas a Bíblia diz que podemos comer as carnes limpas, mas o apóstolo Paulo comia carne, mas Jesus repartiu peixe, os apóstolos eram pescadores, após o dilúvio Deus permitiu que matassem os animais para comer. Para compreender por que nos dias de hoje temos que abandonar totalmente o uso da carne, precisamos compreender sobre os períodos em que Deus permitiu que seu povo comesse carne e os que não permitiu. Como assim? Você deve estar se perguntando e ainda dizendo: se fosse pecado comer carne, os sacerdotes não teriam comido, nem Deus teria separado as carnes limpas das imundas, Jesus teria proibido. Afinal, comer carne chega a ser um pecado? Para responder essa pergunta com exatidão, preste atenção nos 7 períodos de alimentação do povo de Deus. E no final vamos entender se é ou não é pecado comer carne. Primeiro período, antes do pecado. No início, antes do pecado, Deus deixou claro qual seria a alimentação ideal para humanos e animais. No 6º dia da criação, Ele nos deu todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores frutíferas. Em Gênesis 1, versos 29 e 30, lemos: E disse Deus:
Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. Veja o cuidado de Deus. Ele sabia exatamente o que cada ser precisava para ser saudável e feliz. Para o homem ele deu toda a erva que dê semente, os frutos da terra, e para os animais, ele deu toda a erva verde. Nenhum animal era predador. Não era esse um paraíso? Segundo período, após o pecado. Tudo mudou quando Adão e Eva desobedeceram a Deus comendo do fruto proibido. A partir desse momento, a humanidade começou a experimentar amargura e miséria. A obediência à lei divina, incluindo a alimentação, era crucial. Em Gênesis 3, versos 17 e 18, lemos que a terra foi amaldiçoada, e com dor comeríamos dela todos os dias da nossa vida. Então, Deus acrescentou a alimentação humana às ervas do campo, algo que antes era destinado apenas aos animais. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, e cardos também, te produzirá, e comerás a erva do campo. Note que mesmo depois do pecado, Deus não concedeu ao homem o direito de matar os animais para comer. Terceiro período, após o dilúvio. Com a chegada do dilúvio, Deus fez mais uma mudança na alimentação. Em Gênesis 9, versos 3 e 4, tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Ele permitiu que os humanos comessem carne, mas sem o sangue. Foi uma permissão devido a uma emergência, à falta de vegetação. Porém, este nunca foi o plano de Deus para a humanidade. Após o dilúvio, o homem começou a viver menos. Já notou essa diferença ao ler as genealogias na Bíblia? Deus não deu ao homem permissão para comer alimento animal, senão depois do dilúvio. Fora destruído tudo que pudesse servir para a subsistência do homem, e diante da necessidade deste, o Senhor deu a Noé permissão de comer dos animais limpos que ele levara consigo na arca. Mas o alimento animal não era o artigo de alimentação mais saudável para o homem. O regime indicado ao homem no princípio não compreendia alimento animal. Não foi senão depois do dilúvio, quando tudo quanto era verde na terra havia sido destruído, que o homem recebeu permissão para comer carne. Conselho sobre regime alimentar, página 373 e 374. Quarto período, no deserto. Quando os israelitas estavam no deserto, Deus os alimentou com maná, um alimento dos céus, por 40 anos. Mesmo assim, o povo clamou por carne, e Deus lhes deu, mas isso trouxe consequências. Em Números 11, versos 18 a 20, lemos: E dirás ao povo: Santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. Mas 1 mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela. Porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? Vemos que Deus deu carne ao povo, mas com um aviso severo sobre as consequências da desobediência. O Senhor disse claramente a seu povo que lhes viriam todas as bênçãos, caso eles guardassem seus mandamentos, e fossem um povo particular. Advertiu-os, por meio de Moisés no deserto, especificando que a saúde seria a recompensa da obediência. O estado da mente tem grandemente que ver com a saúde do corpo, e em especial com a saúde dos órgãos digestivos. Em geral, o Senhor não proveu carne a seu povo no deserto, porque sabia que esse regime suscitaria doença e insubordinação. A fim de modificar a disposição e levar as mais altas faculdades do espírito a exercício ativo, deles tirou a carne de animais mortos. Deu-lhes o pão dos anjos, maná do céu. Continuou Deus a alimentar o povo hebreu com o pão que chovia do céu. Não se satisfazia, porém. Seu apetite depravado ansiava por carne, da qual Deus em sua sabedoria em grande parte o impedira de comer.
Satanás, autor da doença e miséria, aproximar-se-á do povo de Deus no ponto onde pode alcançar o maior êxito. Ele tem controlado o apetite em grande parte, desde o tempo de sua bem-sucedida experiência com Eva, levando-a a comer do fruto proibido. Veio com suas tentações primeiramente a multidão mista, os egípcios crentes, e incitou-os a sediciosas murmurações. Não estavam satisfeitos com o alimento saudável que Deus lhes provera. Seu apetite depravado almejava maior variedade, especialmente alimentos cárneos. Conselho sobre regime alimentar, páginas 375 e 376. Quinto período. Após a entrada em Canaã. Ao entrarem em Canaã, continuaram comendo carne, o que não era propósito de Deus. Ele os havia mostrado as uvas e demais farturas da terra, porém continuaram rebeldes, até chegar ao ponto do Senhor em sua infinita misericórdia separar as carnes limpas das imundas prescritas em Levíticos 11 para que não fizessem tanto dano a eles. Note que Jesus e os apóstolos viveram neste período de misericórdia, quando Deus havia permitido que se alimentassem das carnes limpas. Foi aí que Jesus multiplicou os peixes. Sexto período, nosso tempo, a partir de 1844. Deus deu a mensagem de saúde através de Ellen White. Ele nos orientou a voltar a uma alimentação vegetariana, assim como no início. Será que estamos prontos para seguir essa orientação? Ellen White escreveu que Deus está trazendo de volta o seu povo ao seu desígnio original, para não depender da carne de animais mortos. Certa ocasião, antes da senhora White receber de Deus a mensagem de saúde para seu povo, um casal a procurou sugerindo que a igreja adventista deveria adotar o regime de Levíticos 11, o qual proíbe o consumo de carnes imundas. Devemos lembrar que naquele tempo a igreja adventista admitia o consumo de tabaco, bem como de qualquer tipo de carne, incluindo a de porco. A irmã Ellen White respondeu ao casal que isso não seria prudente e que Deus a seu tempo orientaria seu povo se tivesse que abandonar o consumo de carne de porco. Esta história você pode encontrar em Testemunhos para a Igreja volume 1 no capítulo que trata da reforma de saúde. Bem, assim sendo, Ellen White não aceitou as considerações deste casal. Algum tempo depois, por volta de 1863, ela teve sua primeira visão sobre a mensagem de saúde. Eu desconheço qualquer texto de Ellen White se referindo a Levíticos 11 como sendo a dieta de Deus para o povo adventista. Podemos ler em seus escritos qual dieta deixou Deus para sua igreja. Faremos isso. Verduras, frutas e cereais devem constituir nosso regime. Nem 1 grama de carne deve entrar em nosso estômago. Comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Manuscrito página 115, 1903. Conselho sobre regime alimentar, página 379. Nossos hábitos de comer e beber mostram se somos do mundo ou do número daqueles a quem o Senhor, por seu poderoso cutelo da verdade, separou do mundo. Estes são seu povo peculiar, zeloso de boas obras. Conselho sobre regime alimentar, página 379. Tem-me sido repetidamente mostrado que Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a seu desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Conselhos sobre saúde, página 450. Não existe dúvida que este é o regime que Deus deu a seu povo do tempo do fim. Não foi maná, não foi as carnes limpas de Levítico 11, e sim, o mesmo regime que Deus deu a Adão e Eva lá em Gênesis 3 conforme mostramos, os frutos da terra e a erva verde. Não é o mesmo cardápio de Adão antes dele pecar, mas o que deu a ele depois da queda, pois acrescentou as verduras, a erva verde. Porque nosso corpo ainda precisa, entenderam? Entenderam que como adventistas do sétimo dia estamos pregando uma mensagem aleijada, faltando o braço direito que é a mensagem de saúde? Se estamos em Levíticos 11 e fazemos do alimento que Deus deu ao seu povo do tempo do fim apenas um conselho. Não estamos fazendo como Israel no deserto, rejeitando o maná e pedindo por carne. Sétimo período, no céu. E finalmente, no futuro, quando estivermos no céu, comeremos do fruto da árvore da vida, conforme Apocalipse 22, verso 2. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Adão poderá novamente comer do fruto da árvore da vida e viver para sempre. Não é emocionante pensar nisso? Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, se você assistiu este vídeo desde o começo, sem pular nada,
Me diga, após todo este maravilhoso conhecimento, é ou não é pecado comer aquilo que Deus disse, não comereis, nenhuma grama deve entrar em sua boca? Deus não deu para sua igreja do tempo do fim o maná, nem as carnes limpas, ele deu o regime vegetariano. Até quando vou ficar dando desculpas? Durante alguns períodos Deus concedeu a carne como alimento a seus filhos, mas não é nosso caso. Entendeu? Nunca foi plano de Deus que o homem matasse os animais e os comesse. Às vezes que isto ocorreu houve um propósito específico, que foi o simbolismo do santuário, após o dilúvio e Levíticos 11. Creio que já ficou bem claro. O povo remanescente do tempo do fim terá pelo poder do Espírito Santo ser representante de Deus nesta terra, um povo peculiar, diferente do mundo em todos os sentidos, no falar, no vestir, no comer, no proceder. Faça hoje a sua escolha. A quem vai obedecer, a Deus ou aos homens? É pecado comer carne? A Bíblia diz que quando não há lei não há pecado, mas você é adventista e recebeu a lei de saúde, que é a lei de Deus. Então volto a perguntar, é pecado comer carne?